Gente, começando aqui o 8º vlog Rotina do Empreendedor, diferente do usual, né? Começando às 5 da manhã, esse aqui eu vou começar agora 1h47, porque eu comprei essa bosta aqui, fiquei a manhã toda tentando filmar com ela, e o áudio ficou horrível, porque tem um barulho de motor. Então, ó, tô filmando aqui com a GoPro na mão, uma GoPro que a gente comprou exclusivamente para fazer vlogs. Esse acessório não deu muito certo, a gente vai comprar um bastão de selfie normal, e cerca de 10 vezes mais barato que isso aqui. Inclusive, quem quiser, eu tô vendendo. E se inicia assim o 8º vlog Rotina do Empreendedor. E aí, pessoal, começando o 8º vlog, como eu disse, em horário diferente do usual. Inclusive, estou fazendo questão de gravar isso aqui. Sei que tinha muita gente aí com saudade da série, né? Várias pessoas me perguntavam se eu tinha parado de gravar, o que tinha acontecido. Tava na correria do dia a dia, inclusive até agora estou, né? Porque daqui a cerca de uma semana a gente vai viajar para a Itália. E até por isso eu estou gravando o Rotina do Empreendedor agora, porque amanhã a gente já vai viajar para casa dos nossos pais, né? Meu pai e o pai da Malu moram no interior de São Paulo, vamos lá visitar os dois pelo Dia dos Pais que a gente não conseguiu passar, e depois a gente já emenda numa viagem, a gente vai para a Europa para passar cerca de 20 dias viajando aí pela Itália. E se eu não gravasse agora, ia acabar gravando na Itália. E o Rotina do Empreendedor ia virar mais um Rotina do Viajante do que de fato mostrando essa parte de empreendedorismo, já que o último foi feito na Rússia, durante a Copa do Mundo. Então vai ficar um pouco diferente, iniciando no horário diferente, mas vou tentar mostrar mais coisas para vocês de como que tá a minha rotina. Já digo para vocês que está corrido, eu estou na última semana da 6ª turma do Viver de Renda. É uma turma assim, muito bacana, gostei bastante do feedback do pessoal, só que exige muito tempo. Então daqui a pouco eu vou até parar para responder as dúvidas ali dentro do grupo secreto que a gente tem. Agora eu estou olhando aqui o computador, estou no meu home broker, estou comprando algumas ações para nossa carteira, aproveitando que hoje está um dia nervoso assim, de mercado, tem ação caindo 4%, 3%, coisa que eu tenho na minha carteira que eu gosto muito. Então vou aproveitar que eu estou com dinheiro na conta líquido para fazer algumas compras hoje. Muita gente me pergunta, Bruno, você não tem medo do cenário eleitoral? Você não acha que é melhor esperar passar, ter um pouco mais de definição para que você possa comprar as ações? E olha, eu não tenho medo por dois motivos. Primeiro, né? O primeiro é que eu estou obedecendo mais ou menos o que eu tenho em termos de alocação na minha cabeça. Parte do meu patrimônio em renda fixa, uma parte maior e uma parte menor em renda variável. E como a renda variável está caindo de valor e a parte da renda fixa está majoritariamente aplicada em pós-fixados, que não interessa o cenário, né? Eles estão sempre rendendo de maneira positiva. Se a taxa Selic sobe, eles rendem mais, se a taxa Selic cai, eles rendem menos, mas ainda rendem de maneira positiva. Então eu estou com parte da minha carteira sempre crescendo e a outra parte agora está diminuindo por conta de quedas na Bolsa de Valores. Se essa parte diminui, me dá espaço para comprar mais ações. Porque se eu não comprar, minha alocação fica diferente do que eu quero. Então, se eu quero mais ou menos algo como 70% em renda fixa, 30% em renda variável, e a renda fixa está subindo e a renda variável está caindo, se eu for olhar agora, eu posso estar, por exemplo, com 75% em renda fixa, 25% em renda variável. Então, eu só coloco mais dinheiro para restabelecer aquela alocação que eu acho apropriada. Inclusive, sempre que eu faço isso, né, por conta dessa estrutura da minha carteira, eu acabo fazendo nos períodos onde o mercado está caindo. E o outro motivo é que se eu for esperar ter definição para começar a comprar ações, eu vou pagar muito mais caro por isso. Nessas horas de indefinição que as coisas ficam mais baratas. Então a gente não sabe quem vai ser presidente, na verdade não sabemos nem ainda, né, se o Lula, por exemplo, vai concorrer ou não. Muita gente fala, não tem como ele concorrer porque está preso, mas eu quero lembrar que isso aqui é Brasil. Então, o criador do Game of Thrones, aquela série onde a gente nunca sabe o que vai acontecer, o George R.R. Martin, na minha opinião, ele fica acompanhando nosso noticiário para ter ideias do que escrever. Tá? O Brasil não é para principiantes, eu não descarto nenhum tipo de hipótese. Mas quando a incerteza existe, os preços ficam lá embaixo, se você estiver comprando boas empresas, a tendência, por mais incerto que seja o cenário, é que essas empresas venham a performar bem no futuro. Então, é nisso que eu estou confiando. Vou fazer isso agora e depois vou comer. Hoje eu já malhei, não mostrei pra vocês porque ainda tava na saga dessa porcaria aqui. Agora já pesquisei no YouTube e vi que o que faltou era pesquisar mais antes de comprar, né, amor? Compramos sem saber que o motor fazia esse barulhão. Seria maravilhoso para filmar a gente esquiando, mas para fazer vlog fica um chiado muito, muito grande. Então está aposentado e depois eu vou me virar em outro acessório para GoPro. Deixa eu comprar minhas ações, gente, mais tarde eu volto aqui. 3 horas agora, a gente deu uma pausa para comer aqui, que minha esposa fez para mim. Isso aqui que parece um miojo, não é um miojo. Como é que é o nome mesmo? Konjac. Konjac. Massa de konjac. Ele é feito de uma fibra e não tem nada assim. Ele é como se fosse isopor.
Né? Não tem caloria. Na verdade, tem 9 calorias por porção. Não tem sódio, não tem carboidrato, não tem gordura, não tem nada. Enfim, ele só é gostoso igual um miojo, né? Porque o miojo é porcaria, mas eu gostava. Comia bastante na época da academia militar. Tem uma carne aqui e também um negócio que simula que é queijo, mas não é queijo, tipo uma levedura. Hoje a gente tá só fingindo Tudo que isso tá... é mentira, entendeu? O que é de verdade é a carne, aí eu vou comer junto com essa massa aqui e daqui a E pouco eu o volto pra queijo, falar com deixa vocês. explicar que vamos perguntar. É uma levedura também com castanhas, então é amêndoas, eu acho. Então ela simula, no final das contas eles misturam e parece um queijo, só que é queijo vegano. Para quem não entende o que é queijo vegano, é um queijo que não tem nenhum tipo de substâncias de animais, né? Então não é feito do leite da vaca, por Isso, exemplo. é feito de castanhas e uma levedura qualquer. Bom, o gosto é muito parecido com queijo mesmo. Então eu vou comer aqui, depois eu volto pra vocês. Já tô praticamente acabando o que eu fazer no mercado e a gente faz uns comentários sobre o assunto. Depois de comer ali, finalizei o que eu tinha para fazer na bolsa. Não era muita coisa. Fui tomar um banho, né? Na verdade eu tinha assim que eu cheguei da academia sentado no computador para não deixar passar o horário, assim. No outro dia eu acabei deixando para depois e quando eu vi o mercado já estava fechado. Então eu já estava adiando para fazer o investimento do dinheiro esse mês, porque na semana passada eu tinha viajado para Palmas, no Tocantins, tinha dado um passeio ali pela região do Jalapão. Então já era um dia que estava parado na conta corretora, que é um negócio que eu nem aconselho as pessoas a fazer, né? Ainda mais se a sua corretora não for dentro de um grupo sólido, assim, porque se a corretora quebrar aquele dinheiro que está ali parado na conta, ele não volta. Tá? Há mecanismos de proteção, né? Um mecanismo de ressarcimento de prejuízo, mas é para aquele dinheiro que você, por exemplo, você comprou a ação, vendeu e o dinheiro estava para cair na conta da corretora. Aí você é ressarcido, se eu não me engano, até 120 mil. Era isso. Mas se já tiver caído na conta, aí não tem jeito. E tava lá parado, e hoje eu me dei um prazo limite para investir aquele dinheiro. Fiz isso, né? Hoje, como eu disse, a bolsa estava caindo. Foi um dia em que o dólar está registrando novas máximas aí. Hoje nem subiu tanto porque o Banco Central ele deu uma segurada ali, né? Entrou fazendo swaps cambiais. Mas mesmo assim foi um dia turbulento. E eu não tô nem aí, né, gente? Na verdade, porque esses dias são bons, você consegue comprar boas empresas por preços mais baixos. Então, se você está comprando aquela empresa que você gosta e que está dando lucro de maneira contínua, e já foi muitas vezes testada pelo tempo, né? Tem uma gestão eficiente, tem uma proteção quanto à concorrência no mercado, seja porque ela tem uma marca forte, uma imagem de líder, etc. Então, não acho que uma turbulência de curto prazo possa trazer muito problema, né? Até porque um dólar subindo para mim não é ruim. A renda aqui do YouTube, vocês veem os vídeos aqui de vez em quando aparece anúncio, ela vem em dólar. E além disso, quem segue o canal há mais tempo talvez tenha visto o vídeo que eu coloquei, era no começo do ano ainda, falando sobre os melhores investimentos para 2018. Que é um vídeo que muita gente faz, né? E eu fiz também onde eu chutei, porque na verdade a gente nunca tem certeza. Aquilo que se comportaria bem em 2018. E entre as coisas que eu falei, eu coloquei fundo cambial, porque num ano de eleição, ainda mais uma eleição como essa, né, onde a gente tem muitos candidatos, ainda há incerteza sobre quem vai concorrer de fato ali por parte do Partido dos Trabalhadores. Então era uma eleição que a gente não sabia o que ia acontecer. E sempre que o cenário de incerteza ele se manifesta, a gente vê uma moeda forte ganhando valor contra o real. Isso já aconteceu outras vezes. E essa eleição ela guarda alguns paralelos também com uma eleição de 89, onde até o Silvio Santos foi candidato a presidente. E vou falar que ele tinha grande chance de ganhar nas pesquisas. Só que na época, por ele não ter, acho que o número de, não sei se era comícios adequado, ele não pôde concorrer. Ele foi retirado aí de última hora e acabou não indo para frente. Mas é uma eleição parecida porque são muitos candidatos, está muito fragmentada a votação. Dificilmente a gente não vai ter um segundo turno, né? Então tudo isso já estava contratado desde o começo do ano, gente. O dólar ia subir, a questão é que a gente não sabe até quanto ele pode subir. Tem gestor consagrado aí, Rogério Xavier, já falou que ele passa de 5, vai até 5,30. Ele falou isso tem meses já. Quando ele falou, muita gente encarou como negócio, não vai acontecer. E agora já está em 4 e pouquinho já. Então, não sei, gosto de ter minha posição em fundo cambial, mas agora a bolsa caindo me deu espaço para aumentar mais minha posição em boas ações e foi isso que eu fiz. Depois que eu acabei aquela parte, eu respondi os alunos aqui no grupo do Viver de Renda. Para quem sempre me pergunta do curso aqui no canal e às vezes eu não consigo responder boa parte dos comentários aqui, o curso A Próxima Turma deve abrir em novembro.
tá, pessoal? A data, assim, eu não marquei ainda, porque eu vou fazer uma série de viagens aí. Depois da Itália tem mais uma outra, onde eu devo ir para Orlando. Então, eu dependo ainda da data que eu vou voltar de Orlando para me organizar e poder abrir a turma do curso, mas eu pretendo fazer isso em novembro. E assim que eu souber, eu passo mais detalhes no Instagram, tá? É interessante me seguir lá. E agora eu vou começar a ler. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir terminar esse livro aqui, né? O Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É um psicólogo israelense. Ele gosta de falar dessa parte de finanças comportamentais e já fez várias experiências mostrando como o ser humano, ao contrário de várias teorias econômicas que falam que a gente toma sempre a melhor decisão de maneira racional, não, a gente é irracional em boa parte do tempo, mas irracional de maneira previsível. Por isso o título do livro. Estou gostando bastante, é um livro fácil de ler. Já passei da metade e talvez eu consiga terminar hoje. Vamos ver. Depois eu quero iniciar um outro sobre o Império Romano para chegar em Roma com mais informações frescas na cabeça. Bom, agora vamos à leitura. Dei uma pausa ali no livro, falta só um capítulo, 21 páginas, então vou deixar para ler mais tarde, porque aí eu já aproveito para vir aquele sono, né? Para me ajudar a dormir. Vim aqui pro computador, que eu também não gosto de ficar até mais tarde nele, porque eu acho que tira o sono, para ver as entrevistas dos assessores econômicos dos principais candidatos que foram na Globo News. Então muita gente se preocupa em ver a entrevista do Bolsonaro, do Jornal Nacional, do Ciro Gomes, da Marina, mas não vê o que o pessoal da economia que está assessorando esses candidatos está falando. Eu acho interessante ver isso, porque a economia do Brasil é um ponto crítico, né? Todos os candidatos eles concordam que algo tem que ser feito para que o Brasil possa voltar a crescer. Ontem eu vi a entrevista do Paulo Guedes, dá mais ou menos 1 hora cada entrevista. O Paulo Guedes é o assessor econômico do Jair Bolsonaro. Vi também do Eduardo Gianetti, que é o da Marina. Hoje eu estou vendo agora, né? Vou começar do Pércio Arida, que é do Geraldo Alckmin, e do Mauro Benevides, que é o do Ciro Gomes. Também vou ver, se der, não sei se vai ser hoje, porque seriam 3 horas só para isso, né? Mesmo colocando na velocidade um pouquinho mais rápida ali do YouTube, ainda vai ser um tempo bem considerável. A do Guilherme Melo, do PT também. Muita gente tem me pedido para ver também coisas sobre o João Amoedo. Eu não acho que o João Amoedo ele tem força para ir para um segundo turno hoje, apesar de eu gostar das propostas dele, ser realmente uma pessoa nova, né? O partido dele é um novo nesse panorama. Mas o Gustavo Franco, que é o economista dele, nem foi chamado para esse ciclo de entrevistas da Globo News por conta da pouca representatividade que o Amoedo tem nas pesquisas. Mas se eu achar alguma coisa aqui, eu vou anotar também. Por que eu quero fazer isso? É ver os pontos em comum que são batidos aí por esses economistas, para que eu possa pensar o que pode acontecer, né, no futuro, tentar me adiantar em algum aspecto. Por exemplo, eu já estou vendo que vários estão falando sobre tributar mais essa parte de heranças, né? Aqui o nosso imposto está em torno de 4%, sendo que nos Estados Unidos é 40%, no Japão é 70%. E no que isso pode refletir? O que as pessoas lá fora fazem para evitar serem tributadas dessa maneira? Elas fazem seguros de vida. Aí quando morre, o seguro é inalienável, não tem cobrança de imposto sobre ele e o valor segurado vai todo ali para quem a pessoa deixou. Não segue nem regra de testamento. Então, se isso vier a acontecer no Brasil, né, um aumento muito grande do imposto sobre heranças, eu acho que o setor de seguros tende a crescer. Isso é só um exemplo das coisas que eu estou pensando aqui, que eu estou anotando. Depois eu posso até fazer um compêndio e botar num vídeo, estou estudando isso ainda. Mas agora eu vou pegar e ver as entrevistas aqui. E também estou comendo essa torta de frango, de uma empresa chamada Alisal, que já apoiou a gente em alguns eventos que nós fizemos. Eles mandam de vez em quando aqui para casa e tem um fraco para essa torta, gosto muito. Agora vamos estudar aqui. Agora, um país que tem confiança internacional, não. Ele não precisa desembolsar um centavo. Ele só vai lá e fala, quem quer entrar numa parceria público-privada? E aí, um monte de gente vai lá, entra com dinheiro e se cria uma empresa de economia mista para explorar esse setor. Então se investe pesadamente, faz toda a estrutura ali de saneamento, de coleta de esgoto e abastecimento de água e depois eles cobram uma tarifa por aquele serviço. É assim. Um monte de gente vai lá... Que foi, Bolinha? Aí tem edição, né? Para explorar esse setor. Então se investe pesadamente, faz tudo... Pra desconcentrar ele. Tá desconcentrando, né? Ainda bem que ela só tem, acho que menos de 1% nas pesquisas, né, gente? Mas é um comentário rápido antes de falar de outro assunto. Parei de ver a entrevista ali via do Pércio Arida, comecei a ver o do Mauro Benevides, que é o economista do Ciro Gomes, e parei de ver no meio porque começou no Jornal Nacional a entrevista da Marina.
Foi uma entrevista onde bateram muito na questão de coerência, ela ter formado um partido para não se coligar e depois nos estados houve coligação. Enfim, acabou sendo discutido pouca coisa. A mensagem no minuto final dela foi até interessante, né? Ela deve ter treinado, foi bem assertiva. E depois eu tomei um susto, apareceu a candidata do PSTU, que eles mostram o que o candidato está fazendo de campanha principal, assim, né? O que eles fizeram naquele dia. Aí mostrou o Bolsonaro, o Alckmin, o Ciro Gomes, e eles mostram de vez em quando uns de menor expressão. Aí mostrou do PSTU e as propostas dela: reestatizar as 100 maiores empresas do Brasil, estatizar tudo que foi privatizado, e isso tentando, a finalidade, né, seria para combater a corrupção. Ou seja, o nosso Estado, os nossos políticos que estupram nossas empresas públicas, ela colocar mais empresa pública na mão dos políticos. Realmente não dá para entender. E também o não pagamento da dívida interna. É uma coisa bem interessante. Então todo mundo que está investindo no Tesouro Direto não ia receber o seu dinheiro. E aí você pensa, caramba, que bom, porque eu deixei meu dinheiro na poupança. Você também não ia receber, porque os bancos, inclusive os bancos públicos, eles compram títulos públicos. Então, se o Brasil não pagar a dívida interna, esses bancos também vão quebrar, vão ter problemas. E nós nos transformaríamos em um par internacional, do lado da Venezuela. E, gente, perder a confiança internacional, o país hoje ele não consegue fazer nada. Então, dando um exemplo que eu dei no Instagram agora há pouco, se a Venezuela hoje fosse fazer uma grande obra de infraestrutura para melhorar a vida do cidadão da Venezuela, vamos supor uma obra de saneamento, de coleta de esgoto e abastecimento de água, eles iam precisar contar apenas com recursos do próprio país, porque nenhum empreendedor seria louco o suficiente para botar o seu dinheiro lá sem garantias de obter um retorno daquele dinheiro. E a qualquer momento o Maduro poderia chegar e falar: vamos nacionalizar seu capital e agora ele pertence à nossa República Bolivariana da Venezuela. Então ninguém em sã consciência coloca dinheiro na Venezuela. Agora um país com confiança internacional e segurança jurídica, que eu espero que o Brasil venha a se tornar exemplo de outros países no mundo, né, tipo Suíça, Estados Unidos, que tem mais segurança jurídica do que a gente. Como é que ele faz uma obra desse quilate? Ele chega e fala: olha, parcerias público-privadas, né? Quem está interessado em entrar com capital para que a gente possa explorar essa área? Aí entra capital privado, fazem tudo que tem que fazer, precisa de muito capital para fazer obra de saneamento, e depois cria-se uma companhia para explorar esse setor, né, esse serviço, cobrando uma taxa por aquilo. E assim a obra sai sem gastar muitas vezes nada de dinheiro público, e costuma sair de maneira muito mais rápida a obra privada comparado com a obra pública, né, porque vai ter dono fazendo aquilo. Só um comentário sobre o Jornal Nacional, gente. Amanhã, depois que eu acabar de ver, falta metade do Mauro Benevides, vai faltar do Guilherme Mello ainda. O Gustavo Franco, que é o assessor da Amoedo, ele não foi no Globo News, não foi chamado, porque a Amoedo não tem muita coisa assim, expressão em pesquisa, mas ele foi no Roda Viva, eu não vi ainda, eu devo ver. Mas agora eu vou encerrar, vou ler meu livro até a hora de dormir, faltam 21 páginas. E aí a gente se vê amanhã, e eu passo esse resumo para vocês. Até amanhã. Bom dia, então acordando por volta das 6 horas hoje. Muita gente me pergunta, né, depois que eu fiz o vídeo do Clube das 5, se eu sempre acordo às 5 da manhã, então tá respondido, não é sempre, gente. Inclusive nos dias que eu vou dormir mais tarde, e foi o caso ontem, né, depois que eu falei com vocês, eu fechei o livro aqui, o Previsivelmente Irracional, e aí fui dormir, já era umas 11 e pouquinho. Indo dormir às 11 e pouca, e não tendo obrigações rígidas de horário, porque quem faz os meus horários sou eu, não tem muito sentido ficar levantando às 5 da manhã para ficar mal durante o dia. Então, se eu for dormir até às 10 horas, por volta das 10 horas, eu levanto às 5. Se eu for dormir mais tarde, eu vou adaptando o horário. Como eu fui dormir 11 e pouquinho, praticamente 11 horas, aí eu botei meu despertador para 6 da manhã, estou de pé. Então, fechei esse livro aqui, estou partindo para o próximo, né? Como eu vou visitar a Itália, vou ficar viajando por lá, eu acho que é bacana a gente ler um pouco mais sobre o Império Romano. Então, eu peguei esse livro aqui, Em Nome de Roma, que fala sobre alguns dos principais conquistadores e generais romanos, para saber mais da história de um dos maiores impérios que já teve, né? O Império de 1000 anos, que não começou como império, começou como uma república. Na verdade, como um reino, depois virou república, depois império. Então vou começar a dar uma lida nisso. Vou fazer meu café agora, vou folhear um pouco aqui o livro, ler ali uma meia hora, e depois eu volto para o computador para acabar de ver as entrevistas dos assessores econômicos dos candidatos. 9 horas agora, dei uma pausa na leitura, não vi o vídeo ainda, fiquei entretido ali com o livro Em Nome de Roma, já vi que é um livro que eu vou gostar. Ele se foca
nos personagens, nos principais generais romanos que expandiram as fronteiras ali da República e depois do Império, dando detalhes inclusive de batalhas. Muita história bacana, né? Vou chegar em Roma quando eu for pra lá com conteúdo para passar no Stories. Aí parei agora para comer, fiz aqui, são 3 ovos fritos com um pouco de queijo ralado em cima. Vou tomar junto com o meu café. Depois disso, aí vou acabar de ver a entrevista do Mauro Benevides e devo ir malhar. Então, por enquanto é isso. Gente, voltando aqui, eu já fui malhar, né? Não mostrei pra vocês. Eu tô vendo se no próximo vlog, se vocês quiserem ver também, porque eu acho que perde um pouco a finalidade, posso mostrar um treino aqui. Dessa vez o meu personal não tava lá, ele teve um problema, então fiz o que tava mandando na planilha. Se for filmar um dia, caso vocês queiram, aí já seria a participação dele até pra ele explicar como é que funciona a série que a gente tá fazendo. Depois voltei, acabei de ver as entrevistas dos economistas, assessores econômicos dos principais candidatos. Vou ver a do Gustavo Franco no Roda Viva, que é do Amoedo, porque eu gosto das propostas do Amoedo, embora ele tenha pouca expressão nas pesquisas, né? Então nessa eleição acho que não vai chegar a ter chances reais de ir para um segundo turno, mas quem sabe numa próxima. E o Gustavo Franco também é um economista muito famoso, autor de vários livros, já teve à frente ali idealizou, né? Ajudou a executar a parte do Plano Real. Então vou ver. Agora parei para comer, aqui o Boladinho tá comendo comigo. Um frango empanado com alguma coisa que não é farinha, não sei ao certo, a Malu me explicou mais ou menos, mas faz parte da nossa alimentação, né? Low carb não tem farinha de trigo, essas coisas. Ervilha torta e batata doce. Vou comer, depois de comer eu vou responder os alunos do Viver de Renda ali, e depois eu volto para fazer um compêndio do que eu achei ali dos economistas, dos principais candidatos, né? O que eu acho que são ideias que, independente de quem ganhar, vão acabar vigorando, porque quase todos pensam de maneira parecida. Exceto o Guilherme Melo do PT, foi praticamente reler a Revolução dos Bichos, na entrevista no Globo News. Funciona assim, né? Na Revolução dos Bichos, tudo que dava certo era graças à liderança do camarada Napoleão. Então, se uma galinha na fazenda botava 2 ovos em um dia, era graças à liderança do camarada Napoleão. Então, tudo que deu certo no Brasil, ele fala que é mérito do Lula. E tudo que deu errado na Revolução dos Bichos era culpa do Bola de Neve, que era o inimigo estrangeiro, ou das granjas vizinhas, que eram lideradas por humanos. E tudo que deu errado no Brasil, inclusive durante o governo Dilma, foi culpa do Congresso, do Temer e da conjuntura internacional. Conjuntura internacional eu não entendi muito bem, porque quase todo mundo estava crescendo, os bancos centrais pelo mundo com juros zeros, ou seja, muita gente com dinheiro na mão, só querendo um local bom para investir, para empreender, e o Brasil indo pelo ralo, né? Não sei que país ele viu nesses dias aí, mas mesmo assim, várias pessoas com ideias parecidas, eu passo para vocês depois de comer, senão a comida vai esfriar. Pessoal, voltando aqui para encerrar o vlog, me despedir de vocês, antes só vou falar o que eu vi de comum ali nas entrevistas dos assessores econômicos. Eu vi de todos os principais candidatos e também vi do João Amoedo, porque eu tenho mais simpatia assim, pelas ideias do Partido Novo, pela questão de ser realmente pessoas vindas de fora do meio político. Eu acho que, conforme essa de Queiroz falava, os políticos e as fraldas têm que ser trocados de tempos em tempos e pelos mesmos motivos, né? Porque muito tempo no poder corrompe. As pessoas passam a confundir o público com o privado. E eu já falei aqui algumas vezes que o ser humano não consegue prever o futuro, mas é mais fácil você ter uma ideia do futuro indo pela via negativa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Se todo mundo defende, se todos os principais candidatos e os seus assessores econômicos têm uma certa linha de ação em comum, provavelmente um cenário contrário àquela linha de ação não vai se manifestar. O que eu quero dizer com isso? Todos, né? Eu só não vi o Guilherme Melo, que é o assessor econômico do PT, mas porque no tempo de entrevista dele ali não deu para ele falar daquilo. Falaram de uma preocupação com a Previdência. Então veremos provavelmente algum tipo de reforma na Previdência. Ela não vai ficar da maneira que está. Outros pontos que me chamaram a atenção em comum. Eu já tinha falado para vocês da questão dos seguros, né? Se a gente for aumentar o imposto sobre transmissão e doação ali das heranças, igual outros países, os Estados Unidos tem uma alíquota mais alta, o Japão também. Lá o pessoal não fica de mãos atadas esperando para passar boa parte do que conquistou durante a vida para o governo, ao invés de passar para os seus herdeiros. O que eles fazem? Fazem seguros. Então eles vendem, por exemplo, um bem, vendem um imóvel, vão pagando um prêmio no seguro, quase sempre um prêmio alto, né? Já vão estar idosos. Mas aí a hora que morre também, o dinheiro, o capital segurado vai para os seus herdeiros, sem cobrança de imposto, inalienável e incomunicável, vai para a mão deles. Então, se alguma coisa acontecer de maneira semelhante aqui no Brasil, a gente deve ver um movimento maior na parte de seguros. Outra coisa, um assunto que me chamou a atenção, assim, não foi defendido por todos,
mas, se eu não me engano, Paulo Guedes falou disso, assessor econômico do Bolsonaro, o Eduardo Gianetti, da Marina, falou isso também, o Gustavo Franco, do Amoedo, e o Pércio Arida, do Geraldo Alckmin, falaram sobre a questão do ensino superior aqui no Brasil, que a gente investe uma porcentagem grande do PIB, equivalente a de países desenvolvidos, mas tem resultados pífios em testes internacionais de educação, porque a maneira que a gente investe é diferente do que é consagrado mundialmente como modelo vencedor. A gente coloca pouco dinheiro no ensino básico e no ensino fundamental e médio, né? Digamos assim, e colocamos muito no ensino superior. E o que acontece é que o filho do rico, conforme eles falaram, que pagou durante toda a educação fundamental e média, chega na universidade, que é a fase mais cara da sua preparação intelectual, e faz de graça, sendo pago pelo Estado, sendo que o pobre que fez educação pública o caminho todo não consegue entrar, às vezes, numa universidade pública. Então eles falaram que não vem muita lógica, né, de a universidade pública não ser paga para quem tem condições de pagar. Se isso vier a acontecer, e vários deles, e são vários dos principais candidatos nas pesquisas, né? Se isso vier a acontecer realmente, eu acho que vai ser bom para as ações das educacionais, pensando com a cabeça de investidor, porque qual seria o benefício de procurar uma universidade pública se você tem condições de pagar por uma particular e já vai ter que pagar na pública, sendo que na pública o ensino vai ser de mesma qualidade da particular, às vezes até pior, e com uma possibilidade de se formar depois, porque toda hora tem paralisação com greve, então não teria tanto benefício assim. Eu acho que a procura por universidades particulares tenderia a ser maior. Em outro ponto, que foi falado por quase todos, quem não falou disso foi o Paulo Guedes, do Bolsonaro, e o Gustavo Franco, do Amoedo, é sobre a criação de um imposto sobre lucros e dividendos. Então vários candidatos têm manifestado isso, inclusive alguns têm manifestado até a criação de outros impostos. O Mauro Benevides, do Ciro Gomes, quer recriar a extinta CPMF, por exemplo, e eu acho que até merece um vídeo à parte para falar só sobre essa questão de tributação sobre lucros e dividendos, porque muita gente pensa, eu não invisto em ações, então isso não vai pegar, não vai me afetar. Porque isso definitivamente afetar de maneira negativa o nosso mercado acionário, que sempre competiu com uma renda fixa que pagava muito, né, juros muito altos, e agora que ela está pagando pouco, ele vai começar a deslanchar, pode receber esse tiro no pé. Mas não pega só isso, também pega todo mundo que tem empresa, tá, gente? Porque o empresário, ele recebe lá parte da renda como prolabore, geralmente uma parte pequena, e depois que ele paga todas as contas, paga os seus impostos, o que sobra ali em termos de lucro, ele consegue retirar, porque a empresa já pagou o imposto e aí ele retiraria. Um país onde empreender já não é simples, né? E podem ser que tenha um imposto novo sobre isso. Como que seria? Os termos variam de candidato para candidato. Alguns falam sobre colocar uma taxa de isenção para pegar realmente só aquelas grandes empresas, as empresas menores ficarem de fora. Enfim, não sei, né, o que vai sair daí, mas vários têm falado nisso. E como eu falei, é mais fácil a gente pensar no futuro. Se tem muita gente defendendo uma certa ideia, acaba que é uma linha de ação que pode ser adotada. Não sei o que vai acontecer sobre isso, mas seria um impacto negativo na Bolsa de Valores, antes que me perguntem aqui nos comentários, com certeza. Vamos pensar que a gente recebe de dividendos na Bolsa é isento de imposto de renda, porque a empresa já pagou imposto. E se fosse sem tributar, seria provavelmente uma alíquota de 15%, igual a gente vê em vários outros investimentos aí. Então, você vai ter o que a empresa paga, né, sendo reduzido em 15%, e o valor de uma empresa é dado ali na análise fundamentalista pela sua capacidade de gerar lucros daqui até o infinito, trazendo para o presente por uma taxa de desconto apropriada. Então, se a capacidade de gerar lucro dela foi afetada, o preço da empresa também vai cair. Quanto? Não tem nem ideia, gente. Mas possivelmente mais de 15%, até porque o pânico na hora de vender, né, muita gente vendendo ao mesmo tempo, vai acionar circuit break. Então acho que seria um primeiro momento muito ruim, mas depois talvez a bolsa se adaptasse. Também não é o fim dos tempos se isso acontecer. E a chance disso acontecer. Mas depois eu faço um vídeo específico falando sobre isso. E no geral, gente, eu sei que muita gente fala, nossa, estamos no mato sem cachorro, não temos opções. Eu gostei da fala dos assessores econômicos, tirando ali o Guilherme Mello, que basicamente ficou defendendo o PT, e falando que tudo que deu errado no governo Dilma é culpa dos outros e tudo que deu certo no Brasil é mérito do Lula. E o Mauro Benevides, do Ciro Gomes, apesar de ser tanto o Ciro Gomes quanto ele, pessoas inteligentes e muito preparadas, eu tenho uma visão sobre economia diferente da deles, né? Todos os outros eu gostei, então, assessor econômico da Marina, o Gianetti, o Pércio Arida, do Alckmin, o Paulo Guedes, do Bolsonaro, o Gustavo Franco, são todos caras brilhantes, né? Então acho que a gente não está mal servido
se os candidatos efetivamente colocarem esse pessoal com capacidade técnica para trabalhar pelo Brasil, né? Vamos ver o que vai acontecer. E agora eu vou encerrar, vou encontrar com a Malu. A gente deve dar uma volta no shopping, ela quer comprar umas roupas para ir para a Itália, jantar por lá e voltar aqui basicamente para dormir, gente. Então estou encerrando aqui o 8º vlog Rotina do Empreendedor, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde tento passar conteúdo de maneira quase diária. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí pessoal, bom dia. Começando aqui o nosso 8º vlog Rotina do Empreendedor, agora são 5h20 da manhã. Sei que muita gente pensou, nossa, o vídeo parou, será que o Bruno vai fazer a série? Né? Encontrei com seguidores aí, encontrei com alunos do evento presencial e vou sempre fazer a série, só que eu tava com uma rotina bem pesada aí de coisas para fazer. Ainda tô, porque ainda tô no final aí de uma turma do Viver de Renda, né, que me consome bastante tempo, mas como daqui a pouco eu vou pra Itália também, não queria transformar a rotina do empreendedor num vlog de viagem. Vamos pro 8º episódio e mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês.